E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News. Canal isso voltado para as principais notícias do Mengão, né? Se inscreva, deixa seu like e compartilhe o vídeo. É a única coisa que a gente pede aqui no canal, né? Estamos sempre trazendo os melhores vídeos, né? Deixando você, torcedor flamenguista, bem informado com as principais notícias do Mengão. Então, pessoal, não custa nada, né? O esforço, né? A dedicação que a gente tá sempre no canal. Você se inscrever, deixar seu like e compartilhar o vídeo. Pois é, né? Flamengo tá numa preparação. Voltou os treinos depois de 3 dias de folga, né? Felipe Luiz está nos treinamentos, quer colocar o time para jogar da sua forma. Então acho que foi fundamental essa parada aí para a data FIFA, né? Data FIFA é essa que está gerando bastante repercussão. Por quê? Vamos lá. O Flamengo teve 3 dias de folga, iniciou os treinamentos. Claro, tem 7 jogadores nas seleções sul-americanas, né? Até do Brasil também tem. E só vai voltar na próxima semana, os jogadores. Nada ok, né? Mas o Flamengo tem jogo decisivo contra o Fluminense. Tem jogo decisivo contra o Corinthians, né? Que é justamente o tema aqui do vídeo. Corinthians, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Depois que foi definido e depois que os jogadores foram convocados, né? Pediu o adiamento do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. E todo mundo, quando eu digo todo mundo, a maioria, pessoal, jornalista, né? O que se tem mais nesse Brasil é jornalista clube. O cara não é parcial. O cara sempre vai puxar pro seu time. Por que é que eu tô dizendo isso, né? Eu vi aí vários jornalistas corintianos. Vou citar um, Neto. Que o Corinthians é prejudicado, que o Corinthians não teria que jogar. Outro, Mano, o Corinthians tinha que jogar nessa data, não poderia entrar em campo se fosse adiado, né? Pois é, né? Leva para o lado do clubismo. Isso aí é o lado do clubismo chamado, né? Mas eu vou refrescar aqui a mente de alguns jornalistas desses aí que não são parcial, né? Para mim não é parcial, né? Você querer só que seu clube seja favorecido é parcial, né? Será que se o Corinthians tivesse 7 jogadores contundidos, mas eu não vou botar nem contundido que não tem nada a ver. Vou botar os jogadores convocados. 7 jogadores convocados, seus principais jogadores tivessem convocados. Será que o Corinthians ia querer que tivesse jogo? Será que esse jornalista, o mesmo que estão dizendo aí que o Corinthians é prejudicado, seria que ia querer ter jogo? Tenha calma aí que você vai entender. Pois é, né? O Flamengo entrou com pedido, a CBF aceitou o jogo adiado. Por quê? Porque o Flamengo tem 7 jogadores selecionados, né? O Corinthians ia pegar o Flamengo todo desfalcado. Mas aí o jornalista clubismo, né? Acha que tá ajudando o Flamengo. Não, pessoal. Tá ajudando o Flamengo. 2015 teve essa mesma situação. De alguns jogadores que na época era Tite que dirigiu o Corinthians. Foi convocado, o Corinthians pediu adiamento do jogo. Foi aceito. Mas será que é justo entrar para uma semifinal o time todo desfalcado? Será que é justo? O Flamengo paga, contrata os melhores jogadores, paga salários em dias. Jogadores esses que estão até prejudicados porque vão para as suas seleções. Vários deles já voltaram lesionados, né? Inclusive o último agora foi Pedro. Será que é justo o Flamengo jogar todo desfalcado e favorecer outro clube que não tem jogadores convocados? Acho que deveria mais deixar essa parte do clubismo de lado, né, pessoal? Deveria mais levar pela parte. Por isso que o futebol brasileiro tá onde tá. Por isso que o futebol brasileiro não ganha a Copa do Mundo. Porque cada um só olha para o seu próprio rabo. Não se preocupa com o outro. Preocupa com a competição em si, né? Só se preocupa de ser favorecido, né? É incrível como é o futebol brasileiro. Mas fazer o que, né? É o futebol brasileiro, né? Falando nisso, né, vamos trazer um corte aqui, onde a gente, né, traz essa questão dessa... Vamos ser bem realista, né? Thiago Life desmascara todos os clubistas, né? Todo mundo. Não perdoa, né? Soltou o verbo, partiu para cima, jogou na cara dos antes, né? Dos rivais. Vamos ver o que foi que Thiago Life falou, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Canal do Thiago Life, o link vai estar na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Mas sem enrolação, vamos ver o que foi que ele falou, pessoal.
No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Concordo plenamente no que ele falou aí. Vamos acompanhar aí para nós ver. Antes, que algumas pessoas não entenderam o que eu disse na live passada, o que é normal, né? As pessoas às vezes não querem compreender, mas o clubismo é uma doença, né, gente? O clubismo, ele realmente afeta demais o cérebro das pessoas. E eu mantenho a minha opinião sobre toda a discussão de mudança de data. Mantenho. Tá gravado, para quem quiser ver, né? Só para não ver o trecho que viraliza, para ver o que eu falei. A mudança de data está errada, a CBF contrariou o seu próprio regulamento, o STJD provavelmente vai reverter, porque não pode, né? A gente sabe as 3 partes que poderiam pedir a mudança de calendário não pediram, então a CBF não pode unilateralmente, sem ser parte ali da regra, mudar, então a gente sabe que está errado. O que eu falei foi que o tom da reclamação dos clubes está incorreto, ele é antiético, e eu mantenho o que eu disse, não pode ser desse jeito. Vocês às vezes me acusam de morar no mundo dos unicórnios, mas, cara, às vezes a gente precisa morar no mundo dos unicórnios para a gente sonhar com um futebol melhor, com um calendário melhor, com o futebol brasileiro mais forte. Quais são as 2 grandes ligas do mundo de esporte? A NBA e a NFL, para mim. A NBA chegou onde chegou, não apontando o dedo um para o outro. Não o Miami Heat apontando o dedo para o Lakers. Ah, você teve vantagem. Não, você que teve vantagem. Não foi assim. Na NFL, mesma coisa. Tem o esquema de franquia, eu sei que é diferente, mas não foi assim. Não tem tanta rivalidade lá, eu sei que é diferente. Mas se a gente quiser um futebol melhor, se a preocupação dos clubes fosse um calendário melhor e um futebol melhor, tudo mais justo, para todo mundo, o futebol cresce. Agora, se a gente ficar só pensando no nosso umbiguinho, falando, poxa, eu ia ter uma vantagem, agora não tenho mais porque vocês deram a vantagem para ele. Aí vira uma guerra de nota, como virou, avisei vocês. Vira uma guerra de nota. Um acusa o outro, que é, você não tem bom senso, você isso, você aquilo, e nota oficial para lá e nota oficial para cá. Por quê? Porque quando você reclama do calendário dizendo, fulano está tendo uma vantagem e eu não, você está só preocupado com você. Você não está preocupado com o todo. O que eu estou querendo dizer é que se o futebol brasileiro quiser melhorar, a gente não pode mais pensar assim e não pode gravar um vídeo, um líder de um clube, desse jeito. Por quê? O Flamengo, tudo bem que todo mundo assinou a regra, mas o Brasil jogar futebol brasileiro 12 horas depois da data FIFA não existe. É o único lugar do mundo que você joga 12 horas depois da data FIFA. Todo mundo espera 2 dias, 3 e vai jogar. A gente não. A gente topou isso. A gente não deveria ter topado isso. Não pode, porque se todo mundo ficar contra, talvez aconteça alguma coisa. Não pode assinar esse documento. Você não pode topar. E ninguém pode, por mais que eu sei que vocês têm raiva do Flamengo, muita gente é anti-Flamengo, tudo bem. Mas a gente não pode olhar e falar assim, o Flamengo que se dane. Mesmo antes da mudança de data, a gente não pode achar normal em nenhum momento, mesmo antes da mudança de data, um clube jogar todo desfalcado por causa da data FIFA. E a gente achar que isso é bom, porque mais cedo ou mais tarde vai estourar no seu clube também. Mais cedo ou mais tarde é o seu clube que vai jogar estourado. Um clube que investe, gasta dinheiro e contrata jogadores selecionáveis e com isso melhora o patamar do futebol brasileiro, não pode ser punido por isso. Imagina se fosse na Europa. O Manchester City gasta 300 milhões de euros contratando 3 caras top e não pode usar na Premier League porque a data FIFA foi 12 horas antes. Não existe, não vai acontecer. É só que a preocupação tem que ser no todo, pelo futebol. Então, o argumento tem que ser assim, não vai mudar a regra porque não pode. Está escrito que a gente tem que ter segurança jurídica, não vai mudar a data porque a regra diz que não pode. Beleza, mas não ficar falando de vantagem dos outros, porque aí fica claro que você está olhando só para o seu umbigo. Já estava errado antes. Já é antiético e imoral antes você desfalcar um time por causa da data FIFA. Já estava errado. A gente tem que, todo mundo, melhorar o tom da reclamação para que o futebol brasileiro melhore. Não para o seu clube ganhar, só. Não porque o seu clube está sendo prejudicado. Quando os caras só defendem o interesse do clube, quando os caras só vêm a público defender o próprio interesse, ninguém está preocupado com o futebol brasileiro. Era isso que eu estava falando. Esse é o tom. Esse é o problema do tom para mim. Já era errado antes e continuou errado. E se fosse o contrário, o Flamengo também estaria soltando nota, reclamando que ia ter uma vantagem e agora não tem mais, se fosse o inverso. Porque todo mundo só pensa no próprio umbigo, ninguém pensa no todo. Na melhora do futebol brasileiro como um todo. Na segurança jurídica do futebol brasileiro. No calendário. Se fosse assim, era melhor. O tom tem que ser pelo bem do futebol. E isso só vai acontecer lá na frente, no mundo dos unicórnios, quando um clube começar a olhar para um rival e ajudar a defender os interesses do rival também, para que todo mundo fique na mesma página.
O calendário ideal é aquele que coloca todos os times em todas as oportunidades com força máxima. O ideal do futebol é isso, para a gente ter sempre o melhor espetáculo. Quando a sua reclamação não é nesse sentido, quando você vem a público gravar um vídeo e você não está tentando mudar o futebol como um todo, está errado. Você como dirigente, estou falando, na minha cabeça, no mundo dos unicórnios. Então acho que era isso que eu estava querendo dizer. A reclamação é justíssima, por causa da regra que foi desrespeitada, mas não, poxa, eu ia ter uma vantagem, agora não vou mais, que é o que fica parecendo. Fica parecendo que você está só jogando para a torcida, defendendo seu próprio umbigo. A gente não consegue fazer uma liga. Meu Deus, já tem 2. Se bobear, daqui a pouco tem 3. A gente não consegue fazer uma liga. Vou ler, tá bom, vou ler o chat então. Eu não estou distorcendo a pauta, César, é só vocês escutarem o que eu estou falando. De novo, só escutar o que eu estou falando. Continua achando errado. Matheus está falando do gramado, do negócio. Matheus, isso. Se você fala assim, não, eu vou reclamar, eu vou entrar no STJD, porque agora o Fluminense vai pegar um time enfraquecido e eu luto contra o Fluminense no rebaixamento. Tá errado. Isso não é argumento. Isso não é argumento, pô. Não é da tua conta isso aí. Isso não é argumento. Ou você pensa no futebol brasileiro como um todo, no melhor do calendário como um todo, você não pode falar isso, pô. Você não pode... e eles lá, e nós aqui. Olha lá ele lá. Pô, olha ele, professora, olha ele ali, ó. Mãe, olha o que o Otávio fez. Tá parecendo um dedando o outro. Ninguém tá pensando no futebol. Não assina calendário, assina regra. Presidente do Fortaleza, que aliás é um grande nome para a CBF, hein, um dia. Marcelo Paz. Então é só isso, é só pensar no futebol como um todo. Aqui a gente vai sempre pensar no futebol como um todo. A gente não vai defender o interesse do São Paulo porque eu sou São Paulino. A gente não vai defender o interesse do Corinthians porque tem muito corintiano ou flamenguista aqui. A gente tem que pensar no futebol como um todo. Eu vivo de futebol. Eu quero espetáculo. Eu sou, assim, eu acho um absurdo o Flamengo jogar 12 horas depois de uma data FIFA todo desfalcado. Acontece com o Botafogo também. Acontece com o Atlético Mineiro também. É muito ruim, gente. O risco de lesão dos caras, o jogo fica ruim. Eu não quero ver isso. Eu quero ver força máxima sempre. Quero ver Alcaraz, Hulk, Paulinho, Arana. Cara, o Arana jogou 2 jogos de data FIFA, voltou correndo e jogou de novo no Galo. Não pode, pô. A gente tem que... E os outros clubes têm que olhar para isso e falar, caraca, isso não pode, isso está errado, isso é ruim. Pelo bem do futebol, pelo bem do espetáculo. E essa era uma oportunidade de você se posicionar para o bem do futebol, se unir pelo bem do futebol. E não ficar um apontando o dedo para o outro, porque daí é clubismo. Tá bom? Nossos convidados chegaram para a gente falar de... Pessoal, parabéns a Thiago Leifert. Ele deu um show na sua análise aí. O que a gente mais viu foi jornalista corintiano, dirigente corintiano, tudo dizendo que o Corinthians foi prejudicado. Mas em que, pessoal? Vamos fazer uma análise aqui em que o Corinthians foi prejudicado. Pelo contrário, né? O prejudicado estava sendo o Flamengo, né? Ia ter 7 jogadores que não ia jogar esse jogo. Aí o prejudicado é o Corinthians. Só porque foi adiada a data e todo mundo vai jogar com o que tem de melhor. Aí o prejudicado é o Corinthians porque não foi favorecido jogando com o Flamengo todo desfalcado. O cara vem ainda e diz assim, o Flamengo é o clube favorecido, né, pela arbitragem. Por exemplo, no jogo do Corinthians teve um gol legal, o legal do Flamengo. Agora, pessoal, tem hora que eu não consigo entender, né? Claramente aquele gol do Flamengo de Gabigol estava em posição legal. Eu não sei se tem algum presidente do Flamengo, um dirigente que possa explicar. É bem facinho de acabar com essas dúvidas do VAR e colocar a pressão para eles. No lance desse aí, Flamengo e o Corinthians, que claramente Gabigol estava atrás da linha da bola. Vai pegar essa imagem, pessoal, leva para um VAR daquele da Inglaterra e para eles analisar. Pessoal, quanto é aqui para vocês analisar essa imagem aqui? Estava impedido ou não? Só para desmascarar a CBF. Só para desmascarar. Eu sei que não estava impedido. Mas eu não sei por que é que nenhum clube ainda fez essa ação, né? Porque o Flamengo era para ter feito, né? Pegado aquele lance, levado lá para Inglaterra. Pessoal, vocês têm o VAR aí, por favor, analisa aqui esse lance, se está impedido ou não, né?
só para desmascarar esse vado do futebol brasileiro. Mas não, né? O Flamengo é sempre favorecido. Né? Aqueles que lutam, né, pelo futebol melhor, como Neto, né? Neto é um cara que luta pelo futebol melhor, né? Corinthians tá sendo prejudicado, né? Porque o jogo só vai ser dia 20. Quer dizer, ele preferia que o Corinthians jogasse com o Flamengo todo desfalcado, porque estava nas suas seleções. O Corinthians ganhasse, que é o melhor. O Flamengo não era prejudicado com isso. Né? Quem vai ser prejudicado é o Corinthians, né? É por isso, pessoal, que o futebol brasileiro vai passar mais 300 anos sem ganhar a Copa do Mundo. É por isso que o futebol brasileiro tá onde tá. É por isso que seu clube tá onde tá. É com esses pensamentos aí, pessoal, que o clube do vizinho não cresce. É com esse pensamento aí que um torcedor, um jornalista pensa desse jeito. Você imagina os dirigentes do futebol brasileiro. Mas não é só ele não, é a maioria, né? Também não condeno só ele não, né? A maioria só olha pro próprio rabo, né? Só quer benefício do próprio clube, né? Quanto for assim, fica difícil. Principalmente de crescer o futebol brasileiro. Porque aqueles estão dizendo que o Flamengo foi favorecido, não era para ter adiado o jogo, esse mesma equipe aí, 2015 teve um jogo do Corinthians na mesma situação e foi adiado. Ninguém veio a público e dizer que o Corinthians, principalmente eles, que o Corinthians estava sendo ajudado, né? Aí dizer o quê, né? Eles não tocam nem no assunto de 2015. Toca nem no assunto. Pois é, né? Mas o Flamengo não está sendo prejudicado não, pessoal. Prejudicado estava sendo o Flamengo se tivesse o jogo. Aí o Flamengo estava sendo prejudicado, né? Como não vai ter, tudo ok. O Corinthians também não está sendo prejudicado. Por quê? Só porque não vai levar vantagem? Isso é prejudicar? Eu acho que não, né? Eu acho que tem que jogar limpo, pessoal. Que vença o melhor. Quem for melhor dentro de campo, que vença, né? Com certeza, se acontecer qualquer coisa, vamos botar a culpa na arbitragem. A arbitragem já vai entrar com pressão. É uma pena, né, para o futebol brasileiro. Muitos veem assim, né? Já começa do dirigente, né? Quando marcasse essa data aí, pessoal, que visse que o Flamengo não podia jogar, ia jogar muito desfalcado, era para se reunir ali Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro, Corinthians. Pessoal, tá tudo errado. Não pode ter esse jogo aqui porque fulano de tal vai ter jogador desfalcado. Vamos botar para 4 clubes. Mas não, um clube fica procurando um jogo para atrapalhar o outro. Eu quero jogar nesse dia aqui porque eles vão estar sem muitos jogadores. Cada cá se vindo, né? É uma pena, né? Eu digo isso porque vai passar 20, 30, 40, 50 anos e o futebol brasileiro, seu clube aí que você pensa assim, afundado, né? Clube que você pensa assim, descendo de ladeira abaixo, né? Mas não, o Flamengo tá onde tá hoje, reestruturou, se organizou por organização, não foi querendo passar a perna em ninguém, não. Pelo contrário, né? Muitos tentam passar a perna do Flamengo, não conseguem, né? Mas vamos aguardar que esse jogo do Corinthians aconteça. O Flamengo vence, que passa por cima. Vamos rumo à final, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.